Na economia, o saldo da balança comercial subiu 21% de 2020 para 2021. Houve aumento nas compras de outros países e também nas vendas para o exterior. E quem analisa esse comércio é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A gente falou sobre balança comercial na última semana do ano passado, última semana de 2021, mas a gente ainda não tinha os dados da última semana de 2021. Agora os dados estão fechados, consolidados. Traz para a gente, portanto, os resultados do ano passado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós, inclusive, temos uma arte sobre isso, não é verdade? Esse número que nós tivemos agora, esse resultado de 2021, realmente foi um resultado excepcional. O Brasil bateu o recorde de exportações em toda a série histórica, atingindo em torno de 280 bilhões. Isso já aparece aqui na nossa arte, né? Esse número, aqui nós temos dois recordes, Paulo, um ao lado do outro. As exportações foram recorde histórico, 230 bilhões, e também o crescimento das exportações em relação a 2021 em relação a 2020, foi de 34%, também é um recorde. Nos últimos 20 anos, apenas um ano tinha tido um destaque tão grande, que foi 2004, mesmo assim o crescimento foi de 32%, abaixo, portanto, do ano passado. Em relação às importações, nós tivemos 219 bilhões, com um aumento de 38%, gerando, portanto, um superávit, ou saldo, ou excedente, como quiser chamar, de 61 bilhões de dólares, que é um aumento de 21% em relação a 2020. Esse número, apesar do que tem saído da imprensa, que é um recorde, na verdade ele não é um recorde, porque o recorde foi em 2017, quando chegamos a 67 bilhões de dólares de reserva. Mas, de qualquer maneira, é um número excepcional, certamente está entre os 5 melhores resultados que o Brasil já teve em toda a história. E com isso, você tem, claro, a geração de emprego e renda. Na verdade, quando você está exportando mais produtos, você está gerando empregos, investimentos, tudo isso, e acaba movimentando toda a economia, né? Alguns setores vale a pena a gente mencionar. Setores de aço, lingote, etc., tiveram praticamente um aumento de 100%, enquanto que nós temos os setores tradicionais, que é a soja, café, tudo isso, tiveram um bom desempenho, o setor na agropecuária como um todo, mas, Paulo, no ano passado, a vedete realmente foi a indústria extrativista. O Brasil se beneficiou do aumento dos preços do minério de ferro e do petróleo. Agora o Brasil é um grande exportador de petróleo e nós estamos colhendo os resultados do aumento do preço no mercado internacional de petróleo. Então, com isso, essa combinação de fatores acabou contribuindo para esse resultado excepcional. Imagina você crescer as exportações a 30% a cada ano. Só a China e a Coreia conseguiram fazer isso. E a gente vê aqui, professor, que a gente comprou mais, que a gente vendeu mais, o nosso comércio com outros países foi mais intenso, é isso? Exatamente. Muito, muito bem lembrado, Paulo. O que a gente chama de corrente de comércio, ou seja, a soma das exportações com as importações, em 2021 chegou a 499 bilhões, ou seja, quase meio trilhão de dólares. Só para dar uma ideia para o nosso telespectador do que isso significa, o PIB brasileiro, claro que varia muito em função das oscilações do dólar, mas o PIB brasileiro está em torno de 1,5 trilhão de dólares. Ou seja, de 1,5 trilhão, um terço equivale às exportações e importações, ou seja, a essa corrente de venda e de compra, que, claro, ajudam a dinamizar a economia do país. Para fechar, professor, você acha que a expectativa, que a previsão agora para 2022 segue nessa linha? Ou a gente não tem como falar isso nesse momento, nesse comecinho aqui de ano? Está muito cedo, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, o resultado dos últimos 5 anos, apostar um superávit de 60 bilhões de dólares é alguma coisa incrível. A equipe econômica ficou um pouquinho decepcionada com o resultado do ano passado, que esperava que chegasse a 70 bilhões de dólares. Eu confesso que eu também, mas aconteceu que teve um mês que o resultado foi ruim, que foi o mês de novembro. Se não fosse o resultado do mês de novembro, a gente teria chegado a quase 70 bilhões de dólares e teria batido o recorde de 2017. Aqui, professor, obrigado pelas informações. A gente segue falando ao longo da semana. Amanhã tem mais, né? Até lá. Até amanhã.